Para definir essa distância entre terças, a gente tem que primeiro definir o tipo de cobertura, o tipo de telha que a gente vai colocar nessa cobertura, tá? Existem alguns tipos de telha. Daí então eu peguei aqui, gente, um catálogo de telhas para a gente entender, tá? Então isso aqui é um catálogo de vários tipos de telhas. Quando vocês forem aí utilizar algum catálogo, vocês vão precisar ver os fabricantes que tem aí na região ou fabricante de telhas que o seu fabricante de estrutura metálica prefere, tá? Ou se você for fabricante de estrutura metálica, você vai ter que escolher um fabricante aí de sua preferência. Tá, aqui tem nesse catálogo tem um painel de fechamento lateral, esse sanduíche aqui de telha, não nos interessa. Tem essa telha sanduíche. Essa telha sanduíche aqui é uma telha termoacústica, ou seja, ela isola um pouco o ambiente termicamente e acusticamente. É mais utilizada para construções residenciais ou comerciais que vai ser um prédio comercial para trabalho, coisa do tipo, em que você quer ter esse isolamento. Já que a gente está tratando de um galpão industrial para uso de depósito, a gente não precisa se preocupar com isolamento térmico e acústico, tá? A não ser que o cliente peça, ou a não ser que esse depósito seja de algo que vai ser refrigerado, ou seja, o ambiente vai ser refrigerado. Então aí seria interessante colocar uma telha dessa para economizar um pouco no custo da refrigeração do ambiente. Não é o nosso caso, mas essa telha aqui, ó, essa aqui dá para ver melhor. São duas telhas e no meio tem um material que é um isolante térmico e acústico, tá? Então, ó, condições agradáveis no ambiente pelo equilíbrio da temperatura e redução de ruídos, tá? Vamos descendo aqui, ó, aí tem aqui, ó, telhas metálicas, que é uma telha simples, que é o que geralmente se usa em galpão industrial, tá? É uma chapa dobrada com uma certa espessura. Aí, se você for ver aqui, ó, utilizadas principalmente em obras industriais, tá? Beleza, como que a gente interpreta aqui um catálogo? Cada catálogo vai ter um layout diferente, tabelas diferentes, mas só que geralmente é tudo parecido, tá? Então, ó, aqui a gente tem um desenho da nossa telha, visto de frente. Cada pedaço aqui de telha tem 1,061 metros, tá? E aí tem essa tabela, e o comprimento na direção normal da tela aqui, ele é customizado, tá? Então a gente pede um comprimento para o fabricante que a gente precisa. Por exemplo, a distância entre pórticos é 5 metros, então a gente precisa de 5 metros de cada um desses pedaços aqui. Bom, aqui então nessa tabelinha, essa tabelinha que a gente usa... no caso aqui, gente, só uma observação, a gente tem alguns tipos, né? Essa telha, cada uma tem uma tabela diferente. Vamos supor que a gente escolha essa primeira aqui, ó. Nessa tabelinha é a tabelinha de quanto que essa telha aguenta de sobrecarga de uso e ocupação em quilogramas por metro quadrado. Primeiro vamos olhar aqui na NBR 6120, está aberta aqui já. Eu vim aqui na tabela 10, estou aqui na parte de coberturas, e aí ó, aqui ó, coberturas. Cargas para estruturas de concreto armado, mista de aço e concreto alvenaria, estrutural, outras coberturas e tal. Com acesso apenas para manutenção ou inspeção. 1 kN por metro quadrado. A unidade aqui é kN por metro quadrado. É o nosso caso. Os outros com placa de aquecimento ou fotovoltaicos, não tem nada a ver com a gente. E outros usos conforme o item pertinente nessa tabela. Tá. A sobrecarga de cobertura, então, é 1 kN por metro quadrado. Seria essa aqui. Então, essa sobrecarga que essa telha tem que aguentar tem que ser no mínimo de 1 kN por metro quadrado. Então, aqui, ó, vamos ver. Aqui nessa tabela a gente tem espessura. Já que isso aqui é uma chapa dobrada, essa chapa tem uma espessura. Então, a gente tem 3 opções de espessura. Obviamente que quanto mais espessa, mais cara, só que mais resistente. Aí, essa é a primeira opção, 0,43. A gente tem número de apoios. 2 apoios, 3 apoios, 4 apoios. O que seriam esses apoios? Seriam as terças da cobertura. Então aqui a gente vai ter, vamos supor, a gente tem 4 terças aqui em cima,
A gente tem 4 terças aqui em cima. Depois vocês vão entender o que são essas terças, tá? Então quer dizer que vai ter 4 apoios. Então a gente olharia a terceira linha. Aí nessa terceira linha tem esses valores aqui. Esses valores são em quilograma por metro quadrado. Aí, ó, distância entre apoios, que seria a distância entre terças, em milímetros. Aqui tem 1000, que é 1 metro, 1,25 metros, 1,5 metro, até 2 metros. Bom, vamos supor que então, no nosso caso, a distância entre terças seja 1,5 metros. Daí, então, aqui tem um F e um C. F é fechamento, C é cobertura. Então, F, fechamento seria aquela telha que fica nos fechamentos laterais que a gente vai ter, tá? Só que aqui no caso a gente tá tratando da cobertura ainda. Então a gente tem que olhar a coluna de C. Então, ó, C, 0,43, 4 apoios, 148 quilogramas por metro quadrado. Gente, 148 quilogramas para transformar em quilograma para Newton, a gente multiplica pela aceleração da gravidade. Vamos colocar aqui como sendo 10. Tá? Estrutura metálica não precisa fazer 9,81, não tem essa precisão, não tem necessidade dessa precisão toda. Isso aqui, ó, dá 1480 newtons. E para transformar em kilonewton, a gente divide por 1000. Dá 1,48 kilonewtons por metro quadrado. Tá? Então, essa telha aguenta 1,48 kN por metro quadrado. E a nossa sobrecarga pedida pela norma é de 1 kN por metro quadrado. Quer dizer que essa telha aqui pode ser utilizada com uma distância entre apoios de 1,5. Se fosse 1,7, já ia para 1,09 kN por metro quadrado. Aí já não poderia ser utilizada. Repara que o fabricante, ele nem faz aqui, ele nem preenche para 2 metros, porque ele sabe que a sobrecarga que essa telha vai aguentar vai ser menor do que a norma pede, e então ninguém poderia utilizar. Então ele nem fabrica. Tá? Você vê que o menor valor aqui, ó, 101, ó, 101 que está no limite, que é 1,01 kN por metro quadrado. Beleza, agora é entendido como funciona essa tabela. Vamos supor que a gente queira economizar o máximo possível. Então a gente vai usar uma telha com espessura pequena e a gente vai tentar usar aqui a maior distância possível entre terças, tá? Que é 1,75 metros. Quer dizer que a nossa distância entre terças precisa ser de 1,75? Não, ela precisa ser no máximo 1,75 metros. Então aqui a gente vai fazer uma divisão desse bando superior de tal forma que a distância entre pontos fique menor ou igual a 1,75 metros. A gente tem aqui 10 metros essa barra aqui tem 10 metros. Então a gente pode vir aqui em ferramenta, geração, nós e barras. Daí a gente clica nesse ponto, nesse outro ponto, botão direito. E daqui a gente consegue definir número de divisões nesse segmento que a gente definiu através desses 2 pontos. Se eu dividir 10 metros em 5, aí vai dar 2 metros, né? 10 dividido por 5 dá 2. Agora, se eu dividir em 6, por exemplo, vamos dividir em 6. Cada segmento aqui, ó, tá com 1,675 metros. Então, que é menor do que 1,75. Então tá ok, porque a gente vai usar aqui essa telha de 0,43 que suporta 1,09 kN por metro quadrado. Beleza. Aqui então que vai estar, nesses nós que vai estar posicionado as nossas terças. Beleza, gente, agora o que a gente pode fazer? A gente pode desenhar os montantes e diagonais. Só que é o seguinte, eu vou precisar criar... não, aqui ele já está pegando o ponto médio. No ponto médio aqui, ó, eu vou desenhar os montantes. Primeiro, antes de falar dos pontos médios, eu vou desenhar os montantes. Então, cria uma barra desse nó aqui para baixo. Tá? Isso aqui, essa barra aqui se chama montante.
Então vai criando aqui, ó, todas essas barras aqui assim. Então essas barras aqui que eu estou desenhando, todas elas se chamam montante. Agora eu quero criar montantes aqui, ó, nesses pontos médios também, ó. Para você encontrar o ponto médio, tem que estar com essa opção acionada, ponto médio, tá? Aqui, ó, em referências a objetos. Então, ó, nos pontos médios, cria essas barras verticais. Beleza. Agora o que a gente vai fazer a gente vai desenhar as diagonais. Então, os montantes são as barras que são verticais e as diagonais são barras que ficam assim, ó. Então, vai desenhando as diagonais desse nó até esse nó, desse nó até esse nó e assim por diante. Bom, gente, vocês podem estar se perguntando por que eu estou desenhando a diagonal com essa inclinação? Por que eu não estou fazendo a diagonal assim? E assim por diante. Bom, daí, gente, vocês vão ter que fazer o teste do que seria melhor, de qual galpão ficar mais leve. Geralmente, as diagonais nessa direção aqui é melhor estruturalmente falando. Acaba que passa peças mais leves no dimensionamento, tá? Se vocês quiserem comprovar isso, façam um cálculo de uma tesoura nessa com as diagonais nessa inclinação, depois com as diagonais na outra inclinação e assim por diante. Outra coisa aqui, gente, eu estou mostrando o cálculo de um galpão na forma mais clássica dele. No seu dia a dia de projeto aí, vocês vão lá, vão desenhar seu galpão, tudo certinho. Só que pode ser que vocês tenham que aplicar algumas técnicas aí para tentar melhorar o seu galpão, deixar ele mais leve. Sei lá, às vezes só essa diagonal não tá passando, aí às vezes você faz uma aqui assim, ó. Sabe? Depois que a gente for fazer o cálculo, talvez se não passar alguma barra aqui, a gente precisar fazer uma gambiarra, a gente faz, tá? Eu vou mostrando como que vai ficando. Bom, terminamos de desenhar. Agora, uma regra aqui, gente, que é a seguinte, não é uma regra, mas é uma recomendação. Essas diagonais, quanto mais próximo de 45 graus de inclinação que elas estiverem, melhor, estruturalmente falando, tá? Então repara aqui, ó, por exemplo, essa diagonal tá bem com 45 graus. Essa aqui já tá com menos do que 45 graus. E essa aqui já tá mais do que 45 graus. Como que a gente conseguiria corrigir se isso ocasionar muito problema pra gente? A gente poderia, por exemplo, deslocar esses nós aqui e tal. Às vezes, por exemplo, em alguns fazer essa divisão no meio, em outros não. Enfim, existem algumas gambiarras. A gente não precisa ter essa distância entre barras constante. Isso não é uma regra. Isso só facilita aqui pra gente agora, mas isso não é uma regra. Tá? Então, vocês podem usar a criatividade de vocês para conseguir fazer isso aqui ficar a 45 graus. Tá? Se a gente tiver algum problema, talvez a gente altere, talvez não. Beleza. Gente, agora vamos criar as layers para organizar o nosso trabalho e também para vocês aprenderem mais sobre as nomenclaturas. Então essa aqui que já tem criada aqui, a preta, vamos chamar de pilar. Eu vou deixar o pilar da cor vermelha. Eu vou criar outra layer e vou chamar de banzo inferior. E vou deixar de azul. Eu vou criar outra layer chamada banzo superior. E eu vou deixar de azul também, já que é um banzo. Geralmente eu nem diferencio, eu deixo só banzo, uma layer só de banzo. Só que aqui eu vou criar duas só para ensinar as nomenclaturas para vocês. Vou criar mais uma aqui e vou chamar de montante e diagonal. Vou colocar os dois juntos. E vou deixar, sei lá, de verde. E é isso, eu vou aceitar. E agora vamos em ferramenta, atribuição de peças a layers. E vamos lá. Aqui
seleciona, ó, como que eu selecionei essas barras? Eu cliquei aqui. Se eu estou selecionando da direita para a esquerda, ele pega todos os elementos que aparecem nessa caixa. Não precisa aparecer inteiramente. Ele, só de encostar na caixinha ele já seleciona. Então, ó, vai até ali. Só que cuidado para não pegar essa barra superior. Ou seja, não deixa essa caixa pegar nem pedacinho da barra superior. Vai até aqui, ó. Selecionei todo de uma vez. Botão direito. E daí, isso aqui são montante e diagonal. Tá? Montante são os verticais, diagonal são os inclinados. Essa barra aqui de baixo, clica, botão direito, é o banzo inferior. Essa barra aqui de cima é o banzo superior. Esse cara aqui é o pilar. Tá? Então, ó, vamos treinar a nomenclatura. A tesoura ela é composta pelo banzo superior, inferior, montantes diagonais. Isso aqui é uma treliça. Beleza, o que mais que a gente precisa fazer? Gente, numa treliça, as barras elas são articuladas entre si. O que significa que a gente tem que articular os extremos dos montantes e diagonais. E agora eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Existe aqui esse negócio de vinculação interior, em nó, vinculação interior. Aí a gente escolhe um nó aqui, por exemplo. Escolhe esse nó, botão direito. Aí a gente tem essas opções, ó. Nó encastrado com rifle de castreamento parcial, né? Esse aqui, ó, essa opção, ó, nó articulado. Se a gente escolher que esse nó é articulado, quer dizer que todas as barras que chegam nesse nó estão articuladas entre si. Só que, na verdade, não é isso que eu quero. Eu vou fechar aqui, eu vou deixar o nó encastrado. O que eu quero é o seguinte, ó, pensem que essa barra aqui vermelha é uma barra só, é uma barra contínua, tá? Essa barra contínua, se a gente for pegar um nó aqui dela, ela tá contínua, ela não tá articulada. Essa, por exemplo, esse pedaço da barra, esse pedaço aqui, não tá articulado com esse pedaço aqui, porque essa barra é contínua. Agora, o que tá articulado é a verde com a azul e essa outra verde com a azul. Esse montante com a azul e a diagonal com azul. Então, a gente, na verdade, vai ter que usar barra, articular extremos, tá? E aí, ó, pega e seleciona aqui, ó, da metade da barra para cá para articular esse extremo e da metade da barra para lá para articular esse outro extremo. Agora desse montante aqui, ó, seleciona perto da extremidade e vai articulando. Perto da extremidade e vai articulando. Cuidado aqui para não articular coisa errada, tá? Se você clicar aqui sem querer, ó, vou clicar aqui sem querer, ó. Aí, ó, eu articulei essa barra para cá e para cá. Não é isso que eu quero. Eu clico de novo e ele desarticula. Então vai articulando os montantes e diagonais, as extremidades dos montantes e diagonais. Beleza, agora por que eu não fiz isso nessas barras aqui das extremidades? Porque essas barras aqui da extremidade, eu vou colocar elas como sendo... Na verdade, eu poderia considerar ela como sendo tipo uma continuação do banzo inferior com superior, ou poderia considerar ela como montante, tá? Nesse caso aqui, acho que eu vou até considerar uma continuação do banzo. Então aí não vai ser articulado, porque aqui, vocês vão ver depois no desenho como vai ficar, é tudo como se fosse uma continuação, é soldado, tudo soldado, uma coisa na outra. Tá? Então aí já não caracteriza uma articulação nessas regiões. Beleza. Gente, o que mais que falta aqui? Vamos articular esse nó aqui. Para isso, vamos em nó, vinculação exterior, seleciona esse nó, botão direito. E aqui eu já expliquei para vocês, né, essas opções. Aqui a gente vai
engastar esse nó. Então aqui a gente vai restringir deslocamentos, que seriam translações, e rotações. Seriam giros com relação a qualquer eixo, x, y ou z. A gente vai deixar tudo fixo. A gente poderia adicionar uma rigidez, só que isso aqui não é prático, geralmente não se faz isso. Pelo menos aqui em estruturas metálicas. Aí fica esse símbolo aqui de engaste, tá? É isso que eu quero. Beleza. O que mais que tem aqui para fazer? A gente pode... Essa questão de agrupar barras, atribuir comprimento de flambagem e etc. Eu vou fazer depois, porque ficar fazendo isso agora, depois a gente perde essas configurações. É melhor a gente ter o galpão desenhado e depois a gente começa a atribuir essas coisas. Tá? Ou na verdade até dá para atribuir agora se a gente já desenhasse os pontos aqui do fechamento lateral. Vamos supor que a gente coloque aqui, ó, aquela telha de fechamento lateral a cada 1,5 m, por exemplo, tá? A cada 1,5 m, olhando na coluna F que é de fechamento, aguenta 1,48, tá? E a sobrecarga aqui para fechamento é o mesmo da cobertura, tá? Pode considerar o mesmo da cobertura, 1 kN por metro quadrado. Na verdade nem tem sobrecarga definida ali. Então, vamos definir aqui que vai ter uma terça nesse pilar a cada 1,5 metros. Vai ter uma terça de fechamento lateral. Vamos colocar uma terça. Deixa eu ver aqui uma coisa. Uma primeira terça que fique bem ali em cima, bem aqui no topo do pilar. Aí depois vai ter uma para baixo aqui a 1,5. Então, ó, eu tô aqui em nó novo, coloco o mouse mais ou menos aqui, ele vai dar uma cota ali, clica e digita 1,5, enter 2 vezes e daí ele cria um nó aqui a 1,5 metros. Aí, ó, de novo, 1,5, aí cria outro nó e aqui 1,5 de novo, cria outro nó. E aí ficou 1,5 aqui sobrando. Beleza, então a gente vai ter essas divisões aqui que vai ser aonde vai estar as terças, tá? Daí a gente consegue atribuir então já agora os comprimentos de flambagem lateral por torção e os limites de flecha, tá? Já deixa eu pegar aqui, a norma não está aberta. Na 8800, já vamos deixar aberto aqui. Opa. As flechas no anexo C, a gente tem as flechas limites, certo? Beleza, então vamos lá. Gente, eu vou pegar e para ajudar a gente a fazer as coisas aqui, eu vou agrupar essa até essa, sem incluir as da extremidade, tá? Vou agrupar. Agora essa... Bom, não vou nem agrupar essa. Bom, só os montantes diagonais, tá? Aqui nas laterais vai ser diferente um pouco o tratamento. Agora é o seguinte, eu vou... Primeiro vamos descrever essas barras, né? Bom, vamos montar aqui uma tesoura da forma mais clássica possível. E essa forma mais clássica possível, os banzos inferior e superior, eles são em perfil U dobrado. Então, ó, eu vim aqui em barra, descrever, seleciona essa barra aqui, pode selecionar essa aqui de cima também e essas aqui também, ó. Tá? Então seleciona esse fechamento todo aqui, ó, botão direito. E ó, na verdade aqui, gente, essa aqui não. Essa aqui tá no meio do galpão, né? Vocês vão entender o porquê. Depois eu até vou agrupar, ó, barra agrupar. Agrupa isso aqui com esse aqui, ó. Isso aqui é montante mesmo. Agrupei. Beleza. Agora, barra
descrever, pega essa e essa. Botão direito. E agora eu quero perfil dobrado, então vem aqui, ó, perfil em aço informado, perfil U mesmo. Aqui clica nesse botão para a gente buscar um catálogo do Brasil. Clica nesse adicionar, nesse aqui, ó, importação. Aí vamos pegar aqui uma Tecnometal, esse aqui, aceitar. Pega esse calha simples informado e deleta ele. E agora a gente só ficou com perfis compatíveis com Tecnometal, aceitar. Daí ele puxa uma lista aqui. Vamos pegar aqui sei lá, 127,50 na 266, esse aqui, ó, tá? Tanto faz qual que a gente escolhe, porque depois o software vai calcular. Então pega esse aqui, ó, o mesmo que eu tô pegando aqui, 127,50 na 266. Pega o mesmo, porque tem uma coisa que eu preciso mostrar depois, que vocês vão precisar ter o mesmo perfil que eu. Aceita. E aí, beleza. Os montantes e diagonais, na forma mais clássica de um galpão industrial, na forma mais econômica, que gera o galpão mais leve possível, a gente coloca os montantes e diagonais em cantoneira dupla. Então seleciona elas aqui que estão agrupadas, botão direito. Cantoneira é aço laminado. Então aqui a gente tem que procurar, ó, cantoneira simétrica, seleciona esse. Vamos puxar um catálogo, clica nesse botão, depois nesse aqui. Vamos puxar um catálogo aqui da Gerdau. Seleciona cantoneira, aceitar. Deleta esse outro aqui. Agora aceitar. E daí aqui a gente já tem, ó, série de perfis cantoneiras, que é o que a gente puxou. E aqui a gente tem os perfis. Vamos puxar um qualquer aqui, por exemplo. Puxa o mesmo que eu estou puxando aqui. Vamos pegar de 1 polegada, 3/4 por 3/6, por exemplo. Tá? Aceitar. Aí beleza. Ainda tá errado aqui, tá? Porque a gente pegou só cantoneira simples, não dupla. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou e por que tem que ser dupla. Vamos já pegar esse pilar em perfil I. Seleciona o botão direito, perfil I. Vamos puxar aqui um catálogo da... pode ser aço Minas. Perfil I mesmo. Aceitar. Aí tá aqui, ó. Não vou nem deletar os outros que vai demorar muito. Aceitar. Aqui, ó, tem que selecionar o que a gente acabou de puxar, que é o I. E aqui a gente tem os perfis. Vamos colocar sei lá, 250 por 32,7. Aceitar. Agora, gente, para a gente entender melhor as coisas, vamos pegar aqui em janela 3D. Beleza. Vamos ver como que tá ficando isso aqui, ó. Vista 3D estrutura completa. Tá? Então, tá ficando assim o nosso pórtico. Então aqui você vê que tem alguns perfis que estão orientados de forma errada. E aqui só tem uma cantoneira, os montantes diagonais. Vamos corrigir isso aqui. Primeiro, esse pilar, na verdade eu vou girar ele para dentro. Eu vou deixar ele com o eixo de maior momento de inércia voltado para a direção do pórtico, para ele ser fletido aqui com as cargas do pórtico com relação ao eixo de maior momento de inércia. Então vamos corrigir a orientação, ó, desse pilar. Barra, descrever disposição, seleciona o pilar, botão direito e muda aqui para essa orientação. Aceitar. Legal. Além disso, gente, para ser mais real, vamos deixar esse pilar, ó, nessa posição. Seleciona de novo e coloca aqui, ó, esse ponto como se fosse o centro aqui que ele vai desenhar. Aceitar, aí ó, ele fica para trás. Por quê? Porque na realidade é assim que fica, né? Porque aí ele vem aqui, ó, e fica apoiado, o banzo inferior fica apoiado aqui nesse pilar. Tá? A gente vai ver isso aí melhor no detalhamento desse galpão depois. Agora, esse perfil U aqui também a gente tem que girar ele, ó. Seleciona ele, botão direito, e tem que deixar ele assim, ó. E aceitar. Beleza. E esse aqui de cima, a gente tem que girar também, ó. Seleciona essa posição e aceitar.
Aí, ó, agora sim, ó. E esse aqui, ó, ele já tá certo. Ó a posição que ele tá. Vamos ver como que tá ficando. Então, vista 3D. Olha lá, ó, tá vendo que o banzo superior tá com a boca virada para baixo, aqui assim, aqui assim, ó. E olha como que o pilar tá ali, ó. Tá tendo uma interferência aqui, tudo bem, não tem problema. É só algo visual. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Esse banzo inferior, ó, ele vem, aí tem outro perfil U que continua ele. É como se fosse uma continuação de banzo aqui, ó, que fecha o quadro. Isso aqui é tudo soldado, é recortado e soldado. A gente vai ver depois no detalhamento como fica. Então, é por isso que isso aqui eu não considero nem como se fosse um montante, é uma continuação do banzo. Tá? Por isso que eu não agrupei nos montantes diagonais. Beleza, gente. Agora, vamos ver com relação a essas cantoneiras. Se vocês forem ver aqui no desenho, essas cantoneiras aqui, ó, elas estão com uma cantoneira simples aqui, ó, no meio. Isso aqui não existe, tá? O que a gente usa, vou em janela, vista 2D do pórtico, barra descrever, seleciona aqui ó, nossos montantes diagonais, botão direito. A gente usa essa opção aqui, ó, duplo em união genérica. Daí a gente tem que definir uma separação inicial e final. Vocês vão entender o que é isso. E aqui o tipo de ligação, perfis independentes ou ligação à distância máxima e ligação à distância indicada. O que seria essa ligação? É muito importante isso aqui. Quando a gente tem os montantes diagonais, a gente geralmente faz uma ligação, coloca uma talinha aqui ou um pedaço de cantoneira que liga nas partes intermediárias, que é justamente para reduzir o comprimento de flambagem ou para essa barra ser considerada uma barra composta. Tá? Tudo bem que agora, do jeito da forma que eu expliquei, não deu para entender muito bem. Mas depois vocês vão entender porque eu vou voltar nessa explicação algumas vezes. Vamos primeiro focar nisso aqui, ó, separação inicial e final. Como que a gente define esse valor? Ó, vamos ver como ficou. Ó, já ficou aqui, ó, uma cantoneira dupla. Tá? Então são duas cantoneiras. Só que repara que os montantes ficaram orientados aqui da forma errada. Então a gente vai ter que girar esses montantes. Já vamos fazer isso aqui direto agora. Barra descrever disposição. Pega os montantes. Daí gira ele, ó. Coloca essa opção aqui, ó. Ok. Aí, ó, agora ficou orientado de forma correta. O que a gente precisa ajustar agora é essa distância entre as cantoneiras que está como 100 milímetros. Tá? Só para vocês entenderem, eu vou aqui em barra, descrever, clica, botão direito. Se a gente deixar zerado aqui, vamos ver o que acontece. Aceitar. Volta lá. Olha o que acontece. A distância entre as cantoneiras fica zero, então elas ficam coladas uma nas outras. Então aqui eu tenho que definir uma distância de tal forma, vou dar um zoom aqui, que essa face aqui da cantoneira fique colada com essa face aqui do banzo inferior. Tá? E essa outra face colada aqui, porque é onde vai ser soldada essas cantoneiras. Depois vocês vão entender o detalhe de como que tudo isso aí é conectado na parte do projeto no Tecla. Tá? Que a gente vai fazer todas essas soldagens, todos esses detalhes. Beleza. Então, para definir isso aqui, a gente tem que fazer uma continha. A gente tem que ver o seguinte, ó. Esse banzo inferior, ele tem 127 milímetros de largura e 2,66 de espessura. Quer dizer que se a gente pegar aqui e desenhar o banzo inferior, eu quero saber quanto que tem aqui de distância. Essa distância vai ser 127 menos 2 vezes a espessura. Porque 127 é o total aqui, e aí a gente tem uma espessura desse lado e uma espessura desse lado. 2 vezes
aqui 2,66. Então eu vou fazer essa conta aqui no Matcad, dá 127 menos 2 vezes 2,66, dá 121,68. Agora, quanto que é a largura da aba da cantoneira? É uma cantoneira de 1 polegada e 3/4. Então, essa aba tem 1 mais 3/4. Isso aqui multiplicado por 25,4, que é 1 polegada em milímetros. 44,45 milímetros de largura. E tem 2 cantoneiras. Quer dizer que então, vou chamar aqui isso aqui de A, isso aqui de B. Opa. Quer dizer que então, aquela distância entre cantoneiras vai ter que ser A menos 2 vezes B, porque a gente tem 2 cantoneiras. E é isso, 32,78. Tá, essa tem que ser a distância entre as 2 cantoneiras. Então aqui a gente tem que pegar e entrar com... seleciona aqui os montantes diagonais. E essa distância tem que ser 32,78. 32,78. O que é inicial e final? Deixa eu colocar aqui no desenho. Aí, ó, gente, olha, ficou perfeitinho aqui, ó. Vou até dar um zoom bem grande, ó, tá vendo? Essa face tem que ficar grudada aqui, essa outra face tem que ficar grudada do outro lado. Tá vendo? O que é a distância final e inicial? A inicial é aqui desse lado e a final seria a do outro lado. Quer ver, ó? Se a gente colocar aqui, ó, eu vou até exagerar, eu vou colocar aqui um valor de 100, para ficar bem torto mesmo. Coloquei uma distância final diferente da inicial. Olha o que ele faz. No começo ele tem uma distância, no final ele tem uma outra distância. Tá? Beleza. Descrever. Vamos deixar aqui, ó, tudo igual, aceitar. Beleza, gente? Agora, para fechar o conhecimento, essa aqui, ó, ligação à distância máxima, essa ligação é o seguinte, ó. A gente pode, ó, vamos supor, tá vendo que essas 2 cantoneiras elas são compridas, certo? Aí, geralmente o que a gente faz? A gente solda uma chapinha aqui, ó, ligando essas 2 cantoneiras. A cada, sei lá, 200 milímetros, 300 milímetros, tá? E como que a gente faz para saber a distância entre essa de ligação aqui das cantoneiras? A gente tem que fazer aquele cálculo caramba, agora me fugiu o nome, de limite de coeficiente de flambagem, não é coeficiente de flambagem, limite de esbeltez, desculpa, limite de esbeltez máximo permissível. Aí, através disso, a gente faz o cálculo da distância entre as chapas. Isso aí a gente já aprendeu no curso, e aqui a gente vai ter que fazer esse cálculo mais pra frente. Tá? Por enquanto, vamos deixar isso aqui, ó. Vamos supor, vamos deixar aqui por enquanto a cada 200 milímetros, por exemplo. Aceitar. Ele não faz nenhuma representação aqui no desenho dessas chapinhas.